quando o Senhor nos dá esse privilégio de sermos mães, Ele também nos dá o dom, Ele também nos capacita. É Ele, não é nós. Ser mãe é amar incondicionalmente, é se entregar pelo próximo, é deixar de viver seus sonhos para realizar os sonhos dos seus filhos. Quantas vezes nós não abrimos mãos dos nossos próprios sonhos, nem que seja por um período, para realizar os sonhos dos nossos filhos? Ser mãe é ser heroína, é se virar nos 30, é improvisar e ser artista. Só Deus sabe, né, o que a gente faz dentro da nossa casa. Ser mãe é voltar a ser criança, é olhar e ver as coisas de um modo diferente, é enxergar ali. Ser mãe é ser amiga, companheira, educadora, exemplo, espelho para os seus filhos. Ser mãe é ter uma missão. E a nossa missão é, primeiro, ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Agora nós vamos parar aqui um pouquinho. Depois nós vamos ler os outros 4, nossas 4 missões. E aqui nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma delas. Esse é o principal primeiro. O nosso papel é ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Vamos ler em Deuteronômio, no capítulo 6, e o versículo 4 e 7. Aleluia. Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 4 e 7. 4 ou 7. Eu vou ler, tá? A versão que eu estou usando hoje é a Bíblia Viva. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com todas as suas forças. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Aleluia. Olha que ensinamento. Aqui, primeira coisa que vem aqui: amar ao Senhor teu Deus e somente a Ele. Amar a Ele sobre todas as coisas. Amar ao Senhor com a sua alma e com a sua força. Mas a primeira coisa para nós ensinarmos os nossos filhos, a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender. Ninguém pode ensinar o que ela não sabe. Ninguém pode dar o que ela não tem. Como nós vamos dar algo para os nossos filhos se nós não tivermos? Um professor, para ele dar aula, para ele ensinar uma criança a ser alfabetizada, para ele ensinar, ele primeiro tem que aprender, ele também primeiro tem que estudar, ele primeiro tem que estar capaz, ele primeiro vai buscar, para depois ensinar. O nosso primeiro papel de mãe é aprender. Nosso primeiro papel aqui é amar a Deus sobre todas as coisas. Antes de nós ensinarmos, porque nós não podemos exigir dos nossos filhos aquilo que nós mesmos não podemos. A principal maneira de nós ensinarmos os nossos filhos é com o nosso exemplo. Não
mentira, fala as coisas que estão fora e os filhos olham, só vendo. Mas a minha mãe falou que eu não posso esconder, mas ela esconde as coisas do meu pai. Minha mãe fala que eu não posso mentir, mas ela mente sem parar. Ela mente para minha avó, ela mente para o meu pai, ela mente para as pessoas, ela mente para o pastor. Então, o primeiro passo é nós. E para nós conseguirmos ensinar os nossos filhos, nós vamos ter que aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Para os nossos filhos ter sede de Deus, aleluia, eles têm que ver primeiro a sede de Deus em nós. Eles têm que ver primeiro nós buscando o Senhor. Qual que é a nossa busca? Eu busco pelo trabalho, uma porta nova, eu busco por posição, eu busco, quero ter um carro novo, eu busco por coisas dessa terra que são passageiras. Eles vão aprender a buscar essas coisas momentâneas. Se o que nosso Deus tem para nós é muito além disso. A nossa busca em primeiro lugar é a Deus. Como eu posso dizer para o Senhor que eu amo Ele de todo o meu coração, de toda a minha força, se eu não busco por Ele? Se eu não tenho relacionamento com Ele? Se eu não tenho contato com Deus? O meu contato com Deus fica privado apenas dentro da igreja? Não, irmãos, isso não é relacionamento. Ter relacionamento com Deus é você acordar pensando nele. É você ir trabalhar pensando nele. É você fazer as suas coisas pensando nele, almejando por ele, orando por ele. A tua primeira oração deve ser: Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua vontade. No louvor que nós estávamos louvando, Senhor, tu és bem-vindo. Senhor, tu és bem-vindo não só aqui neste lugar, mas tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo no meu coração. Tu és bem-vindo com as minhas atitudes. Tu és bem-vindo, Senhor, para me ensinar a termos uma vida que agrade ao Senhor, a ter relacionamento com Deus, a sermos apaixonados por Ele. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, irmãos. Nós podemos andar na palavra, mas o Senhor diz àquela igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, no capítulo 3, mas tenho contra ti, tenho algo contra ti, que deixaste o primeiro amor. É o amor apaixonado. Sabe aquele amor quando a gente começa a namorar, que a gente está apaixonado, que a gente toca o telefone, o coração dispara? É esse amor apaixonado que nós temos que buscar no Senhor. É obedecer não por obrigação, mas obedecer a Deus por amor. Ontem eu falava sobre obediência. Às vezes a gente manda a criança na padaria. Vai lá pegar pão com a mãe, filho. Aí, se for adolescente, então. Aí fala assim: vai de novo, mas já acabou o pão. Eu não. Aí vai. Aí eles vão se pateando, né? Bravo. E vem com a sacola derrubando o pão, né? E perde os troquinhos no caminho. E chega e tá aí. Primeira oportunidade que você deixar de pedir, ele não vai. Porque ele foi murmurando. Ele não queria fazer aquilo. Ele obedeceu. Mas ele não obedeceu com amor. Mas nós não podemos ser assim com Deus. Às vezes vamos para a igreja, mas vamos também. Nossa, hoje de novo. Mas marcou mais um compromisso.
Eu quero estar bonita, mas eu quero estar para o Senhor. Eu quero me cuidar, porque sou templo do Espírito Santo, mas é para a tua glória. Quando a nossa motivação muda, os nossos filhos são os primeiros a sentir isso. Os nossos filhos são os primeiros a ver a mudança na nossa vida. Quando nós passamos a nos cuidar, não para os homens, para o externo, mas para Deus, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e fazemos para Ele, para a glória. Então tudo você passa a fazer para a glória de Deus. Teve uma ocasião na minha vida, acho que vocês se contei aqui da outra vez que eu estava aqui, que eu vim aqui, que eu falei para o Senhor que eu queria oferecer o meu melhor para Ele, mas eu não sabia o que oferecer. Numa oração de madrugada, eu li a palavra sobre Maria ter derramado o unguento que ela tinha sobre Jesus, sobre o que ela tinha de maior valor. Eu falei, Senhor, o que eu tenho de maior valor para te dar? Eu falei, esse é o meu tempo? Então, Senhor, o que eu posso te dar do meu tempo? Eu acho que eu vou te dar 10%. Né? Então, o dízimo do meu tempo, quanto que vai dar 10%? O Senhor falou, não quero 10%. Eu falei, Senhor, mas a minha vida é tão corrida, Senhor, minha vida inteira, eu não sei, por que será que eu sei que eu sou correria? Mas eu falei, Senhor, então o que eu vou te dar? Eu tenho que fazer isso, então quantas horas eu tenho que separar para o Senhor? E eu fiquei fazendo as contas, o Senhor falou assim, não, eu quero 100%. Eu falei, Senhor, 100%? Eu tenho filho para cuidar, marido, trabalho, 2 serviços, como é que eu vou fazer casa? Eu falei, como que eu vou fazer se não 100%? E o Senhor falou tão gostoso no meu coração. Ele falou assim, tudo que você fizer, faça para a minha glória. Amém. Lave as roupas para a minha glória. Quando você estiver passando a roupa do seu esposo, vai orando e faça para a minha glória. Cuide da sua casa para a minha glória. Cuide dos seus filhos para a minha glória. Irmãos, isso para mim foi libertador. Foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu passei a entender que tudo que Deus põe nas minhas mãos para fazer, eu devo fazer conforme as minhas forças, para a glória dele. E Ele recebe isso. E Ele abençoa. Aí onde a palavra diz que onde nós colocarmos as nossas mãos, vai prosperar. Vai ser abençoado. A nossa casa, o nosso alimento. Até o jeito de preparar os alimentos eu mudei depois disso. Eu ia fazer o almoço, às vezes, eu lembro direitinho a Radassa chegando da escola com o Mateus, e eles olharam aquela mesa bonita, e eu coloquei até taça. E eu arrumei, e eles falaram assim, mãe, vai ter visita hoje? No meio de semana, né? Vai ter visita. Eu falei assim, olha, vai ter uma pessoa muito importante hoje. Quem vai vir, mãe? Quem vai vir? Eu falei assim, nossa, uma das pessoas mais importantes vão estar aqui hoje. Aí meu marido chegou, olhou, né? Aí, pai, hoje vai vir gente muito importante aí. Tem gente muito importante. Quem que é, papai? Não sei. Aí eu falei, gente, aí chamei, vamos almoçar. Aí eu falei assim, tá aqui, olha que linda a mesa que a mamãe preparou. Sabe para quem as pessoas mais importantes? São vocês. Vocês são as pessoas mais importantes que eu tenho aqui. Nós vamos comer o que nós temos aqui de melhor. Tem uma taça cada um de um jeito, né? Mas é aquilo que a gente tem de melhor, porque isso é tudo. Então tá aqui, cada um, e eu fiz ali o melhor. E assim nós devemos fazer. Então o primeiro passo nosso é nós cumprirmos aqui. Amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ter o Senhor em primeiro lugar. Ter o Senhor na nossa vida. Buscar Ele com toda a nossa força. Priorizar o Senhor. Quando nós priorizamos, eu falei com meu filho essa semana, ele não entendeu, ele falou assim, eu não te entendo. Nós temos um comércio, eu coloquei para alugar, porque eu não quero mais trabalhar lá na loja física. E eu falei para ele, eu estou trabalhando na loja online por um tempo, mas é por pouco tempo, vai até o seu pai aposentar, vai passar a aposentadoria dele. E se você e a Radassa quiserem assumir, vocês podem assumir. Se vocês não quiserem assumir, porque vocês têm condições de dar continuidade e ainda estudar, né? Fazer a faculdade que ele tanto almeja. Eu falei assim, então vocês têm condições de fazer isso, mas se vocês não quiserem. Ele falou assim, mãe, eu não te entendo. Ele falou assim, mãe, você é muito capacitada. Meu filho falando. Por que você quer deixar de trabalhar? Eu não entendo. Eu achei que a senhora não queria mais a loja, mas a senhora não quer nem continuar trabalhando. Eu falei assim, não, Mateus, eu tenho outros objetivos. O meu objetivo é trabalhar para o Senhor. E quando o Senhor me der condições para isso,
A gente alugar a loja e assim, eu quero me dedicar ao Senhor. Eu quero me dedicar às visitas, eu quero me dedicar à obra. Há um tempo para tudo, eu já trabalhei muito nessa minha vida, desde os 16 anos, trabalhando muito. E agora eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Esse é o meu objetivo, esse é o meu plano que está para se concluir. Ele falou assim, eu não consigo te entender, mãe. A senhora tem condições de ganhar muito, de melhorar muito. Eu falei assim, mas esse não é, Mateus. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo passa. Ele pegou, abaixou a cabeça, mãe, eu não te entendo. Eu falei, você não vai entender, filho. Porque você não sentiu ainda o que eu sinto e o meu chamado. Eu falei assim, Mateus, ontem eu fui no hospital fazer visita. E a mãe me mandou uma mensagem depois, que a filha dela tinha recebido alta logo depois que eu tinha orado. Que Deus tinha curado. Eu falei assim, Mateus, não existe alegria maior do que fazer a vontade de Deus. Não existe satisfação, não existe dinheiro que pague a satisfação de servirmos a Deus com alegria. De vermos alguém mudando de vida, alguém saindo da depressão, alguém se dando a mão para ajudar alguém. Eu falei assim, nada paga. Ele falou assim, mãe, contra isso eu não tenho argumento. Então fica o marco ao nosso exemplo para os nossos filhos. E eu quero falar um testemunho, contar para vocês um testemunho, até do livro que eu ganhei da Camila da outra vez que eu vim aqui. Muito bom, quem quiser adquirir, chama Família Oficina do Amor. E aqui tem o exemplo de uma mãe. Irmãos, isso aqui foi tremendo, o Senhor me fez lembrar, estava tomando banho, o Senhor me fez lembrar. E eu achei que o irmão estava falando aqui sobre a vida de Susana Wesley. Susana Wesley foi a mãe de John Wesley. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista, que no século XVIII, o grande avivamento que teve na Inglaterra, começou ali por John Wesley e o seu irmão Charles Wesley, no século XVIII. E aqui, essa mãe vem falando um pouquinho dela, porque ela deixava algumas coisas escritas. E aqui nesse livro está falando um pouquinho desse exemplo dessa mãe. A Susana Wesley, primeiro ela tirava no seu dia 2 horas por dia, ela se trancava no seu quarto e lá ela extraía paz, paciência, coragem e incansável. E sabe quantos filhos a Susana tinha? 19 filhos. Nós temos 2, 3, 1 e falamos que não temos tempo para Deus. Eles passavam uma dificuldade financeira muito grande. Então ela não tinha ninguém para ajudar ela, não, era ela mesma. Mas com todos os desafios que ela tinha, ela se trancava por 2 horas dentro do quarto. E ali ela tinha intimidade com Deus. Irmãos, coisa preciosa nós tornarmos um tempo para Deus. Nós nos trancarmos nem que seja de madrugada. A hora que a gente consegue um descansinho, né? Um tempinho. Mas é o momento de nós buscarmos a Deus. Essa foi a sua primeira lição. Ter tempo precioso com Deus. Nós só vamos vencer as nossas guerras se primeiro nós nos prostrarmos diante do Senhor. E nessas 2 horas, irmãos, ou no momento que você passar com Deus, além da oração, quando a gente começa a orar, parece que é um céu de bronze, é difícil. Mas quando a gente vai se aprofundando na oração, Deus move, depois a gente não quer parar de orar mais. É ler a palavra, é se instruir. Como eu falei, como nós vamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, andando, levantando, não levantar, não andar na mesa, em todos os momentos, se nós não soubermos a palavra. E hoje existem muitos falsos profetas. E nós só vamos conhecer o verdadeiro se nós conhecermos a sua palavra, o que está escrito dele. A Bíblia é a nossa única fonte verdadeira e o Espírito Santo que nos instrui. Mas nós precisamos conhecer. E é nesses momentos que nós temos com Deus que nós temos que ler a Bíblia. Eu sei que é corrido, mas nós não podemos abrir mão. São prioridades. Às vezes a gente fala que não tem tempo. A gente não tem a prioridade. Quando Deus em primeiro lugar, a gente coloca prioridade. Nós passamos a ler a palavra. Não dá para ler 2, 3 capítulos? Leia um capítulo. Leia, mas leia e fique mastigando aquilo. E fique comendo, se alimentando. Né? Fique se alimentando o dia todo.
Suzanne Wesley é que ela não abria mão dos princípios elevados da Escritura. Ela não abria mão. Elas podiam passar necessidades, podiam passar dificuldades, mas os princípios da palavra e da Escritura ela não abria mão. A terceira lição é que Suzanne abraçava a tarefa de educar os seus filhos e investia um tempo descomunal na tarefa. Parece que John Wesley estudou, aprendeu com sua mãe até os 11 anos de idade. Foi ela que ensinou, era ela que alfabetizava seus filhos. Gente, nessa pandemia, quem tem filhos pequenos quase ficaram loucas, mães com as crianças para estar junto, para ensinar. Agora ela ensinava 19 filhos. 19 filhos. Não, John Wesley foi estudar, ao completar 17 anos, ele foi para Oxford fazer faculdade. Mas quem alfabetizou foi ela, a mãe. A mãe ensinou, então ela dedicava ao ensino dos seus filhos. E nós, às vezes, passamos alguns minutos, a gente já quer descabelar. A gente já fala, não dou conta. Né? A gente... A Radassa Simone, a senhora já me fez até o safadão. Eu falei assim, eu sei, vocês me deixavam louca. Assim, mas não deve fazer isso não, tá? Por isso que não sei fazer isso não. Não machuquei não, porque eu tenho que a gente dar Acorda comigo logo, faz isso. Outra lição é que Suzana não somente criava os filhos no sentido comum da palavra, mas ele treinava para um método rigoroso. Ela afirmava que as vontades pecaminosas dos seus filhos deveriam ser quebradas logo no começo, logo que nascesse. Mas nós não podemos aceitar que os nossos filhos mentem, por exemplo, trapassem. Uma maneira boa de ensinar os filhos é brincando. E nas brincadeiras nós ensinamos valores. Eu não sei questão de horário, como é que eu estou, até que hora que eu vou, senão eu vou ficar a noite inteira aqui. Nós ensinamos. Nem mais de 15 minutos. Tá, tem que comer. Nós ensinamos valores para os nossos filhos enquanto nós brincamos com eles. Mas numa brincadeira, num jogo, num tabuleiro, você permitir que o seu filho te passe para trás e acha que é normal, você está permitindo uma semente do mal plantando no coração dele. É a hora que nasce, nós ensinamos. Não, mas ele vai chorar. Se ele não ganhar todas as vezes, ele chora. Na vida a gente ganha todas as vezes. Nós ensinamos nossos filhos a perder é nas brincadeiras. Nós temos que ensinar os nossos filhos brincando. Então nós não podemos aceitar a primeira mentira que você aceitar no teu filho, depois ele vai contar todas as vezes. Nós temos que, na primeira, não, porque eles acham que a gente é muito boba. Acha! Tem hora que eu falo, não é possível, mas a gente não pode aceitar. Nós temos que tirar, nós temos que ensinar. Brincando de boneca, quanto que eu brinquei com a Radassa? Eu sempre trabalhei, mas o tempo que eu tinha livre, eu dedicava aquele tempo para eles. Não adianta eu não trabalho fora, eu fico o tempo todo com meus filhos, mas você fica com ele de verdade? É de verdade? Ele faz parte dele. Tem hora que a gente põe os filhos para brincar, para tá cozinhando, eu às vezes casco as batatas, dou as cascas do Raniel fazer o papá dele, né? Põe lá no pratinho, vai aí, Raniel, seu chefe. E a gente vai fazer estar junto. Mas hoje nós ficamos às vezes muito tempo no celular e não estamos percebendo o que está passando na nossa vida. O celular é bom, sim, mas tudo tem um limite. E a gente passa horas no celular sem perceber. Sem perceber. Horas que nós poderíamos estar com os nossos filhos, brincando, sentando no chão, brincando com uma boneca, brincando de carrinho, brincando de supermercado, e todas as brincadeiras que nós podemos brincar com eles, tirar eles do videogame, tirar eles daquilo lá, vamos brincar, e ali nós ensinamos nas brincadeiras. E aqui ela fala, os filhos de Suzana foram por ela ensinados a comer, e tudo que lhe fosse dado, sem reclamação. E elas punham regra, eles tinham horário para dormir, tinham horário para jantar, eles tinham horário, os filhos tinham horário para a oração diária. E as crianças, mesmo assim, a sua casa era divertida, tinha risos e brincadeiras, pois as crianças se sentem seguras em um
importante, porque existe regra no serviço, existe regra na escola, e dentro da nossa casa, nossos filhos têm que aprender a ter regras. Eles não podem fazer o que eles querem, e é nós que impomos isso. E Susana, ela separava 1 hora por semana para dedicar-se exclusivamente a cada filho. Gente, com 19, hein? Ela se dedicava exclusiva, aquele momento era daquele filho. Naquele ela conversava, ela ensinava, ela via como estava a sua vida espiritual. Era o momento dela com aquele filho. Será que nós temos tempo isso hoje? E o que eu achei tão bonito, que é uma oração que Susana fez, que foi escrita. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que a religião não é estar confinada à igreja ou um cômodo, e nem me exercitar somente em oração e meditação, mas é estar sempre na tua presença. Ela tinha comunhão com o Senhor, aleluia. E ela depois fez uma oração também, que ela falou quando seus filhos, o John Wesley e Charles foram para os Estados Unidos, ela falou assim, sem que eu tivesse os 20 filhos, e eu me alegraria se todos eles fossem empregados no caminho do Senhor, mesmo que nunca mais eu os visse. Ela sabia que ela estava criando homens para Deus. Aleluia. Ela estava criando. Nós temos essa consciência que nós estamos criando homens e mulheres para Deus. Homens e mulheres que não são nossos filhos, são do Senhor. E que a nossa missão é ensinar a eles. E no final, quando ela já está para falecer, ela disse, ela queria ser usada por Deus e achava que talvez por ela viesse o mover do Espírito. Mas os planos do Senhor, porém, eram que ela preparasse seus filhos para que eles fossem poderosamente usados e realizassem os sonhos majestosos que Deus colocara em seu coração. Susana ela cumpriu o seu papel. Ela serviu a geração da maneira invisível, anônima, mas poderosa. Oh, glória! Irmãos, olha o nosso papel. Vocês têm consciência que nós podemos mover uma geração? Talvez não seja nós, mas são os nossos filhos que nós vamos preparar. Vocês têm noção que a nossa geração, através dos nossos filhos, dos nossos ensinamentos, muitas bênçãos vão alcançar eles? Aleluia. Nós temos nas nossas mãos. A Susana não ficou anônima, ela ficou até invisível. Mas olha quanto que fez os seus filhos. Hoje, quantos anos, quantos séculos depois, nós estamos falando da Susana. E o que foi a Susana? Mãe. Qual foi o principal papel da Susana? Foi ser mãe. Aleluia. Então, irmão, se você pensa assim, não, Deus não me usa, eu não sou capacitado. Se Deus te deu um filho, Ele te deu uma obra nas tuas mãos. Ele colocou uma obra para você fazer e não desista dela. Reconheça, veja no seu filho o plano de Deus para te usar. Para te usar dentro da tua casa. Aleluia. Para que os seus filhos, os filhos dos seus filhos, quantos foram alcançados pela vida da Susana porque ela tomou uma posição de mãe? Quantos? Eu não vou ler aqui o Provérbios 22:6. Depois vocês veem, vai ser bem conhecido. Ensina o menino no caminho que deve andar, que mesmo depois de velho, não se apartará dele. Mesmo de velho, mesmo que se por um instante eles saiam às vezes da presença do Senhor, a semente está plantada. E o Senhor não vai, o Senhor vai resgatar, vai trazer de volta. Mas eu quero falar do segundo ponto, senão nós vamos terminar hoje. Ser intercessora das almas que o Senhor nos confiou. Nós primeiro damos o exemplo, nós ensinamos. Mas agora um papel importantíssimo é as nossas orações. Se nós não tivéssemos consciência, se nós lermos lá em Tiago 5,16, que fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Depois vocês leem também em casa. Se nós tivéssemos um pouquinho de consciência do poder que tem a oração e a autoridade espiritual que nós, mães, temos sobre os nossos filhos, você iria orar muito mais. Deus mostrou para mim, aleluia, tem falado comigo muito sobre oração. Na terra, Deus cumpre a sua vontade junto com o homem. Deus trabalha na terra junto com o homem, para que
uma guerra. É como se você realmente entrasse numa guerra espiritual, mas entrasse para vencer, porque o Senhor já te deu vitória. Amém. Aleluia. O terceiro ponto é ser luz em meio às trevas. Em João 3:21, fala que aquele que tem boas obras, a luz vem a mostrar as suas obras. E em Filipenses 2:15, fala para nós sermos um mastro no meio da escuridão. É como uma estrela. E nós devemos ser assim para os nossos filhos. Aonde que ele tem, em quem ele tem que se espelhar? Em nós. Lá nas trevas, lá na escola, onde a escuridão, onde eles estiverem e ouvir a escuridão. Quando eles precisarem, quando eles passarem por um momento difícil, porque tem coisas que eles vão passar, mas eles vão ver em nós o brilho de Jesus. Aleluia. Eles vão ver em nós, mães. Eles vão ver e fazer, eu com a minha mãe eu posso contar. Aleluia, com a minha mãe eu posso pedir oração. Para minha mãe eu sei que ela é uma mulher de Deus. Nós devemos ser para os nossos filhos essa luz. Que eles possam olhar em nós e ver as nossas boas obras. Eles vão ver em nós também as nossas dificuldades, vão ver em nós que nós falhamos, mas eles vão ver que nós falhamos, erramos, mas é um Deus que nos perdoa e nós nos colocamos de pé. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E nós não podemos nos mantermos prostrados, caídos. Mas se nós caímos, Deus vai nos levantar. Se nós erramos, Deus vai nos perdoar e nós vamos nos colocar de novo na posição e sermos essa estrela que o Senhor quer que nós sejamos. Amém. E o último ponto para encerrar. Já estou entregando. Cuidar, prover, amar, corrigir, guardar os tesouros de Deus. Aleluia. É também necessário que nós venhamos corrigir também os nossos filhos. Como eu falei nas brincadeiras, mostrar o ponto certo. E quando necessário, nós devemos corrigir, ensinar. O Senhor vai te dar a direção de como você vai fazer. Quando nós não sabemos o que fazer, nós apenas pedimos para Deus: Senhor, eu não sei como fazer. Eu não sei como ser uma boa mãe, mas o Senhor sabe. Nós temos o melhor, o maior ao nosso lado, que faz morada em nós. Nós só precisamos nos posicionar. Porque esse mundo moderno, como nossa irmã pregou domingo, nesse mundo moderno, eles querem tirar os focos das mulheres. Às vezes, estamos tão envolvidos na nossa vida profissional, estamos tão envolvidos com a nossa vida, estamos esquecendo do nosso principal papel, se você é mãe. Esse papel, que é de ser mãe, de cumprir esse papel verdadeiramente, de tomarmos a rédea. Isso nós não podemos passar para a escola, para descer, para voz. Não, é nosso papel. Deus vai cobrar de nós. Deus não vai cobrar dos avós, Deus não vai cobrar das professoras, Deus vai cobrar de nós. Ele entregou para nós. Então é nós tomarmos a posição novamente. Se você tem filhos pequenos ainda que depende mais de você, abra mão de alguma coisa. Tem coisa que é só material e passageiro, mas a vitória dos teus filhos, ela é para gerações. Então tome as rédeas, tome a posição de mãe, e Deus vai dar vitória